Nos últimos tempos deu-se uma mudança de qualidade no movimento revolucionário brasileiro, obrigando a ditadura a decretar o Ato Institucional número 5, como fruto do golpe fascista de 13 de dezembro. A mudança de qualidade do movimento revolucionário evidencia-se no fato de que novas forças se engajaram na luta antiditadura. Essas forças surgiram no movimento de massas e se estenderam até a oposição eclesiástica. Pela primeira vez no Brasil, os atos terroristas passaram a desempenhar um papel na luta política. E, por seu turno, irromperam no cenário da luta antiditadura operações e táticas guerrilheiras que estão levando o inimigo à perplexidade e ao desespero. Em face disso, quais as mudanças que estão se operando na nossa organização revolucionária e que novas mudanças devemos introduzir? Nossa organização foi constituída para levar à prática uma linha revolucionária que tem como estratégia a guerrilha. Os princípios de tal organização não se confundem com os das organizações políticas de esquerda tradicionais no Brasil, cujo funcionamento se dá à base de reuniões para elaborar documentos e, vez por outra, controlar tarefas mais ou menos burocráticas ditadas pela cúpula e que nunca se realizam. O funcionamento de nossa organização, pelo contrário, é de baixo para cima e se faz à base do desencadeamento da ação e da luta revolucionária, dando ênfase à iniciativa tomada pelos grupos que constituem nossas bases. A cúpula em nossa organização é sempre composta por um número reduzido de companheiros que, para merecerem confiança, devem destacar-se pelo seu desprendimento e pela participação nas ações mais arriscadas e responsáveis. O pequeno núcleo inicial de combatentes que se lançou à ação e constituiu nossa organização revolucionária partiu, portanto, de princípios revolucionários opostos aos princípios oportunistas de organização. Daí porque desde o primeiro momento se orientou para a construção de uma infraestrutura que permitisse a ação, em vez de preocupar-se com a construção de uma estrutura orgânica e hierárquica, originária de reunião de delegados ou da convocação de antigos órgãos dirigentes convencionais. Dadas essas premissas, nossa organização, ao surgir, já contava com uma parte estratégica e tática dedicada a realizar o trabalho secreto na área estratégica das operações de guerrilha e a iniciar a montagem clandestina de um centro de aperfeiçoamento guerrilheiro. Esta parte estratégica e tática de nossa organização tem um caráter móvel, pois, pelo papel que desempenha, funciona de acordo com os interesses estratégicos e táticos imediatos da guerrilha e está sujeita a operações complexas de deslocamento. A outra parte de nossa organização ficou constituída de grupos revolucionários classificados em dois tipos: grupos provenientes da transformação de nossos antigos órgãos convencionais em grupos revolucionários, grupos não convencionais, desvinculados de compromissos partidários, que optaram por nossos princípios e vieram reforçar nossas fileiras. Articulando os grupos existentes, surgiu a antiga coordenação urbana, que se ampliou com outros tipos de coordenação, surgidos com o avanço do movimento. Simultaneamente, era vários pontos do país, pequenas organizações revolucionárias com vida própria, alguns setores de atividades revolucionárias, incluindo uma parte de eclesiásticos e revolucionários independentes, decidiram integrar nossa organização. Toda esta parte de nossa organização é dedicada à atividade local e mantém com a parte estratégica e tática móvel um elo permanente de ligação. E isto que permite a colaboração e o apoio mútuo entre a atividade estratégica e tática móvel e a atividade local, em benefício do objetivo comum, ou seja, a estratégia da guerrilha. Nosso conceito de organização não é estático, nem dogmático, pois não existe, segundo ensina a teoria marxista-leninista, nenhuma organização abstrata. A organização está sempre a serviço de uma determinada linha política e tem que sofrer os reflexos do avanço ou dos reveses da linha política. A nosso ver, qualquer mudança de qualidade do movimento revolucionário determina mudanças de qualidade na organização revolucionária. Com o avanço do movimento revolucionário foram sendo introduzidas mudanças na organização revolucionária. Por sua vez, certas mudanças no quadro da organização revolucionária influíram no avanço do movimento. Na parte estratégica e tática móvel de nossa organização, produziu-se uma mudança com o Centro de Aperfeiçoamento Guerrilheiro. Isto se verificou a partir do momento em que o Centro de Aperfeiçoamento começou a dar os primeiros frutos, fornecendo alguns quadros para tarefas estratégicas e táticas e para o reforçamento da atividade local.
Nossa preocupação era dar prioridade ao centro de aperfeiçoamento e em selecionar melhor o pessoal que dele se beneficia produzirá mais adiante resultados compensadores. Tais resultados serão capazes de provocar nova mudança de qualidade na nossa organização revolucionária e no conteúdo e na forma das operações e táticas guerrilheiras, bem como na atividade local. Ao mesmo tempo, também na parte estratégica e tática de nossa organização revolucionária, a mudança produzida verificou-se com o surgimento de unidades móveis, tais como o Grupo do Trabalho Estratégico e o Grupo Tático Armado. O Grupo do Trabalho Estratégico e o Grupo Tático Armado desenvolveram atividades essenciais, independentemente um do outro, estabelecendo-se entre eles apenas um elo de ligação. O Grupo Tático Armado foi um grande apoio do trabalho estratégico, aumentou consideravelmente sua potência de fogo, realizou importantes operações de deslocamento, e com sua experiência e notável capacidade de ação permitirá no futuro imediato o lançamento da área estratégica no campo da luta coberta contra a ditadura. O Grupo Tático Armado teve desempenho heróico no cumprimento de sua função. O Grupo Tático Armado assinala, com relevo especial, em nossa organização, a passagem de uma situação em que estávamos na estaca zero e não tínhamos potência de fogo, para uma situação em que temos razoável potência de fogo. Trata-se aqui da mudança de qualidade mais importante. E este fato, por si só, evidencia que demos um passo à frente, em termos revolucionários. No essencial, devemos nosso avanço aos atos terroristas revolucionários e às operações e táticas guerrilheiras postas em prática clandestinamente por nossa organização. Isto foi um fator bastante favorável e demonstra a importância que tem desenvolver a luta guerrilheira simultaneamente com o avanço do movimento de massas. A lição mais importante a extrair dos fatos é que só foi possível avançar através do desencadeamento da ação revolucionária, enfrentando toda a sorte de sacrifícios, entre os quais a perda de vidas preciosas de companheiros que tombaram no cumprimento do dever e a cujas memórias rendemos a homenagem de nosso respeito e admiração. Apesar dessa lição, é evidente que na parte de nossa organização dedicada à atividade local, era todo paz, e em cada um dos pontos em que atuamos, nem sempre conseguimos colocar a organização revolucionária à altura dos acontecimentos. Não chegamos a analisar as mudanças que foram sendo introduzidas no movimento revolucionário em consequência do avanço da resistência contra a ditadura. Avanço caracterizado pela intensidade das lutas de rua, a deflagração de atos terroristas revolucionários e o irrompimento das operações e táticas guerrilheiras. O fato novo na situação do país e no movimento revolucionário, e que nos leva a introduzir novas mudanças em nossa organização, foi o surgimento de 3 frentes de atividades: a frente guerrilheira, a frente de massas, a rede de sustentação. Essas 3 frentes deram o tom na atividade local em todo o país. Dada, porém, a peculiaridade de que o movimento revolucionário se desenvolve desigualmente no território nacional, resultou que em alguns pontos importantes do país uma ou outra dessas frentes deixasse de manifestar-se ou que uma predominasse era prejuízo das demais. Nosso próximo objetivo, no que diz respeito à atividade local, é fazer que as 3 frentes surjam em todo o país e que os efeitos de sua movimentação sejam os mais contundentes. A frente guerrilheira caracterizou-se pela captura de armas e explosivos, pelos atos terroristas revolucionários, pela sabotagem, pelas ações armadas de todos os tipos, pela ação anti-americana, pelo volume da agitação através dos grupos armados que pintaram muros e distribuíram volantes ou fizeram comícios relâmpagos, pelo aparecimento da imprensa clandestina de combate à ditadura. A frente guerrilheira surge como resultado da criação de uma infraestrutura apoiada na fabricação e produção de armas e explosivos capturados. É dos fatores decisivos na mudança de qualidade do movimento revolucionário e de sua organização. Uma frente guerrilheira que cresce incessantemente deve ir até a execução de uma política de terra arrasada, para pôr em sobressalto a ditadura e reter uma boa parte de suas forças de repressão, impedindo-as de perseguir a guerrilha. Em qualquer ponto do país, a atividade local deve contar com a existência da frente guerrilheira e é nesse sentido que se devem voltar os esforços da organização revolucionária local. A frente de massas, tendo à frente o movimento estudantil, desempenhou um papel sem precedentes na luta antiditadura.
Ocupações, passeatas, protestos, greves, a luta contra a censura, a prisão de policiais para a troca por prisioneiros políticos, constituíram formas de luta de massas de nível elevado. O prosseguimento da atividade dos grupos revolucionários locais entre os operários, os camponeses e as camadas exploradas da população significará um grande avanço na luta antiditadura. O papel dos estudantes e dos eclesiásticos foi notório, o que quer dizer que a classe média brasileira repudia a ditadura e constitui uma das forças mais combativas no atual processo revolucionário. Toda organização revolucionária local ajudará imensamente a guerrilha brasileira, sempre que cuidar com incansável atenção da frente de massas, indo até ao trabalho de conscientização e a penetração entre as massas através de meios culturais. A frente de massas exige a organização de grupos revolucionários nos locais de trabalho e de estudo, na cidade e na área rural. Ao lado disto, é preciso dar à frente de massas uma potência de fogo razoável. As ações do movimento de massas devem ser ações armadas, e uma infraestrutura idêntica à da frente guerrilheira deve ser montada na frente de massas. É sobretudo entre as massas camponesas que devemos cuidar de erguer tal infraestrutura, dada a necessidade de radicalizar as lutas na área rural. A rede de sustentação é a grande frente logística de apoio da Revolução Brasileira e da guerrilha. Aí também são necessários os grupos revolucionários de sustentação, os pontos de apoio individuais e coletivos, na cidade e principalmente no campo. Casas, endereços, esconderijos, sistema de comunicações, viaturas, equipamentos, recursos financeiros, mantimentos, informações. Tais são os meios com que deve contar a rede de sustentação, cuja formação merece o carinho especial dos revolucionários. Apreciando do ponto de vista de nossa organização o aparecimento das três frentes de atividade e a maneira como ainda estamos atuando, verificamos que devemos evoluir da antiga coordenação urbana para um sistema atualizado de organização. Este sistema atualizado deve compor-se, em cada local, de três frentes de atividade e de unidades móveis, como o grupo tático armado, tendo cada frente e unidade móvel o seu funcionamento independente. O grupo tático armado é o instrumento especial das operações mais complexas de deslocamento, cuja efetivação exige potência de fogo mais considerável. O manejo dessa potência de fogo, que requer maior técnica e mais conhecimentos especializados, condiciona e determina a natureza do grupo tático armado como instrumento especial. Por isso mesmo, o grupo tático armado não pode ser confundido com os grupos revolucionários operando nas três frentes de atividade, que são grupos menos preparados tecnicamente, sem potência de fogo elevada e sem meios materiais adequados à complexidade das operações de deslocamento. A fonte de recrutamento para o grupo tático armado são os revolucionários independentes mais decididos ou dispostos a tudo e os militantes de grupos operando nas três frentes. Militantes já experimentados na ação, que optem pela passagem ao grupo tático armado e se submetam às exigências oriundas dessa mudança de situação. Onde não existir, o grupo tático armado deve ser criado e fortalecido, pois isto, por si só, já determina uma mudança de qualidade na organização. Cada uma das frentes de atividade e o grupo tático armado devem, por sua vez, ser dotados de seus comandos próprios, estabelecendo-se os elos de ligação entre cada um deles ou uma coordenação de reduzido número de pessoas. É preciso evitar uma cadeia de comando complexa. A simplicidade do funcionamento, a rapidez da ação, a mobilidade e a capacidade de iniciativa são as características fundamentais de nossa organização, onde os grupos revolucionários desempenham o papel mais importante. A espinha dorsal de nossa organização são os grupos revolucionários, e isso liquida qualquer tendência a complicar as coisas. Tudo o que se refere ao sistema atualizado de nossa organização, com as modificações introduzidas, não constitui a palavra final sobre o assunto. Com este tipo de organização revolucionária, estamos em face de uma experiência inédita no movimento revolucionário brasileiro. Subsistem, assim, problemas não amadurecidos no que diz respeito ao funcionamento nacional e global de nossa organização, que só podem ser resolvidos depois de avançarmos mais na execução de operações e táticas guerrilheiras. Era qualquer circunstância, ainda que a autonomia e a liberdade de ação política e revolucionária sejam necessárias e mesmo imprescindíveis ao funcionamento da organização local,
o comandamento revolucionário, e por isso mesmo político-militar, não é espontâneo. Tal comandamento é decorrência direta da ação estratégica e tática móvel, de caráter global, bem como da potência de fogo, do seu maior volume, eficiência e capacidade técnica manejadas pelo centro estratégico e tático. Um fato notório consiste em que até agora nossa organização não tem uma sigla. É que para nós uma organização revolucionária se afirma pela ação que desenvolve e não pela sigla que adota. Tão logo aumente o volume das ações revolucionárias que desenvolvemos e mude a qualidade do conteúdo das operações e táticas guerrilheiras, será indicado efetuarmos trocas de experiências e avaliarmos até que ponto atingiu nosso grau de crescimento. Há ainda longo caminho a percorrer antes que a Revolução Brasileira venha a ter um comando único, em face da dispersão das organizações em luta e da disparidade de seus objetivos. Quanto a nós, somos uma organização que acredita na força do exemplo e busca cumprir seu dever revolucionário. E tanto mais nos empenhemos na ação, quanto mais e melhores condições teremos para atrair às nossas fileiras revolucionários decididos e dispostos a tudo. Para isso é necessário ter presente que os nossos princípios são os seguintes. O princípio básico de nossa organização revolucionária é partir da guerrilha e, uma vez assentada tal premissa, fazer da organização um instrumento da linha política que segue esta estratégia. Para ser revolucionária, uma organização deve exercer permanentemente a prática revolucionária, mas jamais deve deixar de ter sua conceituação estratégica, seus princípios ideológicos e de organização e sua disciplina própria. A organização revolucionária não se torna vanguarda pelo fato de intitular-se como tal. Para isso precisa passar à ação e acumular uma prática revolucionária convincente, pois só a ação faz a vanguarda. Nossa atividade principal não é a construção de um partido, mas desencadear a ação revolucionária. O fundamental na organização revolucionária não é fazer reuniões improdutivas sobre temas gerais e burocráticos, mas, sim, dedicar-se sistematicamente a planejar e executar sob o seu comando até mesmo as menores ações revolucionárias. O elemento propulsor decisivo para o funcionamento da organização revolucionária é a capacidade de iniciativa dos seus grupos revolucionários. Nenhum comando ou coordenação tem autoridade para impedir qualquer iniciativa dos grupos revolucionários visando a desencadear a ação revolucionária. Não temos uma linha política e uma linha militar separadas, com a linha militar submetida à linha política. Nossa linha é uma linha revolucionária única, que contém em si como uma só coisa a linha política e a linha militar fundidas. A guerrilha não é braço armado de um partido ou de uma organização política, seja qual for. A guerrilha é o próprio comando político e militar da revolução. O que determina o surgimento e a afirmação do comandamento político é a prática das ações revolucionárias, seu acerto e consequência, e a participação definitiva, constante, direta e pessoal dos integrantes do comandamento na execução dessas ações. Não há comandamento político sem desprendimento e capacidade de sacrifício, e sem participação direta na ação revolucionária. O comandamento político não significa um mérito nem um reconhecimento pela importância e hierarquia na ocupação de cargos. Os cargos não têm valor, na organização revolucionária só há missões e tarefas a cumprir. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Não pedimos licença a ninguém para praticar atos revolucionários. Só temos compromissos com a revolução. O limite de nossa organização revolucionária vai até onde alcançam nossa influência e a nossa capacidade revolucionária. Manter a mais estrita vigilância contra o inimigo de classe e, em particular, contra a polícia é o dever mais elementar da organização revolucionária. Delatores, espiões, dedos duros e informantes dentro de uma organização revolucionária devem ser punidos exemplarmente. Nosso princípio básico em matéria de vigilância é que cada um só deve saber aquilo que diz respeito ao seu trabalho. Sem isto é impossível garantir o funcionamento clandestino da organização revolucionária. Carlos Marighella, Brasil. Dezembro, 68.